Bom dia, irmãs. Paz esteja com todas vocês, amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica e vamos orar, agradecer a Deus por este dia, agradecer a Deus pelas nossas vidas e peça para que o Senhor venha falar ao seu coração, peça que esse tempo seja um tempo frutífero na sua vida, um tempo abençoado e que o Senhor receba o nosso louvor através dessa aula, amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, por este tempo, te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor tem se preocupado em nos ensinar e tem proporcionado estes momentos, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma de nós, Deus, fala aos nossos corações, Deus, nos dá sabedoria, nos ensina, Deus, a termos decisões sábias, a caminharmos de acordo com a Tua Palavra, a nos momentos de dificuldade, Deus, olharmos para a Tua Palavra, Deus, a amarmos a Tua Palavra, Deus, a cada dia, Deus. Abençoa, Deus, os nossos líderes, o Marcos, a Tassiana, o pastor Hilda, a pastora Márcia, Deus, que o Senhor Jesus possa nos unir a cada dia mais, Deus, que a igreja do Senhor possa estar caminhando em unidade, Deus, nesses momentos que estamos vivendo, Pai. Abençoa o nosso dia, Deus, e eu te agradeço por esta oportunidade tão rica, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãs, não tem como a Ruth falava na aula passada, não tem como não falar do momento que nós estamos vivendo, né? Estamos chorando com os que choram, estamos sorrindo e nos alegrando com os que se alegram. Tempos de luta, tempos de dificuldade, de vitórias e alegria, tempos em que o povo do Senhor tem, ao mesmo tempo que sofrido, tem tido muitas vitórias, alcançado muitas bênçãos. E o mais importante é não desprezarmos a palavra do Senhor nesse período. Às vezes a gente está na escola, né? E na escola a gente tem aula de física, matemática, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu nunca vou usar essa fórmula, eu nunca vou usar esse cálculo, mas a escola bíblica é diferente. A gente ouve essa palavra aqui e vai praticar. Então é um momento rico. E você que vai dispensar meia horinha do seu dia para passar esse tempo com a gente, estudando a palavra, lendo versículos, juntas estarmos meditando e aprendendo, você escolheu a melhor parte. Você é muito bem-aventurada por isso, né? Então vamos abrir a palavra de Deus no versículo chave, né? Que tá lá em Jeremias 1, 4 e 5. Deixa eu pegar minha outra Bíblia, hoje eu tô com duas Bíblias aqui. Jeremias 1, 4 e 5. Tô um pouquinho rouca. É o ar-condicionado. Não da minha casa, né? Do serviço. Jeremias 1, 4 e 5, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deixa eu ler minha outra versão, para ver se a gente tem uma versão diferente. Tem uma outra versão que diz assim: O Senhor me disse: Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então, quando a gente lê um versículo como esse, que nós fomos separados dentro do ventre, que nós fomos escolhidos, muitos já podem pensar por uma parte motivacional, né? Uma palestra motivacional. Mas o nosso foco da nossa aula não vai ser esse. Nesse tempinho que a gente vai passar juntos, a gente vai poder entender um pouquinho e se aproximar dessa verdade, porque é uma verdade, né? Umas versões fala que nós somos separados, escolhidos, santificados entre as nações, mas é uma verdade, é um fato. Você foi escolhida por Deus, eu fui escolhida por Deus.
Nós somos separadas para um propósito maior. E nós precisamos, em primeiro passo, entender que nós somos exclusivos para o Senhor, que nós somos especiais, mas não para ficarmos como um povo separado e um povo que fica a ser admirado. Não, nós somos separados para viver o propósito do Senhor. Eu vou ler 2 versículos, eu quero que você quiser pausar o vídeo, eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Um vai estar lá em Jeremias 31:3 e o outro em 1 Pedro 2:9. Então, primeiro eu vou lá ler Jeremias 31:3. Jeremias 31:3 fala o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, ó o Senhor falando novamente, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Olha o amor do Senhor pela sua vida. E lá em 1 Pedro 2:9. Que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E outras versões diz que nós somos o povo exclusivo. Nós somos exclusivos para Deus, como o pastor falava, que nas tarefas que o Senhor escolheu, Ele quer ver o nosso toque. Ele quer ver justamente o seu jeito de tratar, de receber, de acarinhar, de interceder, de acompanhar, o seu jeito de louvar, o seu jeito de clamar, o seu jeito de servi-lo. E eu falei que nós não seríamos uma palestra motivacional, porque muitas vezes a nossa alma, ela quer ser acariciada somente, mas nós precisamos que isso entre no nosso espírito, com uma profundidade maior, porque a nossa alma está liberta e nós precisamos experimentar viver essa verdade na nossa vida, né? Eu lembro na aula retrasada que a Alessandra falava assim que as mulheres têm os seus papéis, papel como filha, como mãe, como esposa, como amiga, mas também a sua posição como serva do Senhor, no ministério do Senhor. Então é muito importante você entender que você é exclusiva para o Senhor e que não existe a necessidade de nós imitarmos o mundo ou imitarmos alguém, né? Não como Paulo falava, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas imitarmos no sentido de ter sentimentos de inveja. Nós não precisamos nos preocupar em ocupar o lugar de ninguém e muito menos de estar inseguras por acharmos que não somos capazes de servir ao Senhor. Porque existe algo que é o antes. O propósito do Senhor, imagina, irmãs, Deus ele criou o céu e a terra. Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus te formou no ventre. Deus ele preparou o seu futuro, ele prepara o seu presente, ele prepara o caminho que nós devemos seguir. Então, eu queria destacar, ouvindo a palavra do Senhor, 3 pontos em que o cristão, a mulher cristã, ela deve ter para viver e experimentar esse propósito verdadeiramente na sua vida. Para não ser uma pessoa que tem uma credencial, sabe aquela credencial? Jesus me escolheu. E chegar lá, bater o seu ponto, bater a sua carteira todo dia lá na empresa e no final do mês receber o salário e os benefícios, né? Como se uma pessoa, quero fazer uma analogia assim de estar querendo só as bênçãos de Deus, né? Tudo que o Senhor pode oferecer.
cumprir lá a sua carteirinha da carteirada, né? Como membro, e deixar o tempo passar e as coisas vão acontecendo e nós estamos nos enganando e nos iludindo, achando que o serviço ao Senhor se restringe a um cargo, se restringe a uma posição, né? Eu vou estar lendo aqui com vocês os 3 pontos que eu destaquei. São eles: a primeira coisa que um cristão deve fazer diante do chamado do Senhor. A primeira coisa é se posicionar diante do chamado. A segunda coisa é viver pela fé. E a terceira coisa, tomar iniciativas. Amém? Sabe aquele louvor que a gente canta? Fala assim: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Olha o que a gente canta, se posicionando diante do chamado. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Fácil falar, né? Fácil cantar, né? Difícil viver. Mas o chamado, nós nos entregamos e nos rendemos a Ele, confiamos no Senhor. Muitas vezes você pode pensar assim: mas Deus não fala comigo. Mas Deus, eu não escuto a voz de Deus. Jeremias escutou, a vizinha escutou, o pastor escutou, a irmã escutou, mas eu não escuto, Deus não fala comigo. Irmã, mais do que Ele tem falado? Ou será que a gente ainda está naquela época, naquela fase de esperar que chegue alguém e fale: eis que te digo? Chega na nossa frente e fale: eis que te digo. Ou que o anjo do Senhor se manifeste fisicamente, né? A gente sabe que a palavra diz que nos últimos tempos, sim, teremos visões, teremos sonhos, mas Deus tem as suas maneiras particulares de agir, mas com a palavra é infalível. Então, primeira coisa, chega de incredulidade, vamos reconhecer a palavra que vem do altar, né? Toda vez que você for se posicionar numa live para assistir ou no culto, coloca a tua mente, teu coração, fala: Senhor, fala comigo que a tua serva está ouvindo. Amém? Abre a palavra de Deus comigo lá em Isaías 8. É um livro antes de Jeremias, tá? Isaías 6. Isaías 6:8, olha só o chamado. Depois disso, olha o que Isaías está falando. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá uma lida, anota aí para você dar uma lida no capítulo 6, para ver a respeito dessa situação que aconteceu na vida de Isaías. E quantos outros personagens bíblicos não responderam ao chamado do Senhor? Moisés, Abraão, Maria, quando o Espírito Santo apareceu e ela se rendeu a conceber Jesus. Samuel, né, que ele ouviu a voz do Senhor também, disse: eis-me aqui. E essas pessoas, você acha que assim como eu ou você de repente achamos que não somos capazes, você acha que essas pessoas na Bíblia não tiveram, não retrucaram, não falaram? Moisés: eu não sei falar direito. Jeremias: eu sou... Continua lendo o capítulo que a gente estava lendo de Jeremias, que é o capítulo... Tá aqui, irmãs. Que é o Jeremias 1 mesmo. Se você continuar a ler, ele vai falar que ele era uma criança, né? Então, sempre, se aconteceu com eles, é normal, às vezes, que aconteça com nós, que nós chegamos com as nossas deficiências e limitações diante do Senhor. Mas o importante é que a gente ouça a palavra do Mestre e confie nele, né? Ou pode estar acontecendo outra coisa.
O que está falando mais alto na sua vida que tem impedido a palavra do Senhor de chegar até você, né? Que tipo de assunto tem ocupado a tua vasilha? Como que tá a tua vasilha? Ou a tua vasilha está cheia do Espírito Santo, eu quero orar em línguas, eu quero unção, eu quero mover, eu quero o sobrenatural, e você ficou com tudo aquilo dentro de você, você não se derramou diante de ninguém e aquilo parou na sua vida, ou você tem deixado outras conversas, outros assuntos dissiparem a voz do Senhor, né? Então, analisa aí a sua rotina. Que tipo de assunto faz parte do seu dia a dia? Que tipo de leitura você consome? Que tipo de vídeo você assiste? Que tipo de vocabulário? Que tipo de conversas como você tem? Eu anotei aqui o que o pastor falou, que nós aprendemos com quem anda com Deus. Se andarmos com quem não anda com Deus, o que a gente tem é apenas opinião. E isso é verdade, né? É muito importante estarmos analisando o nosso procedimento nesse caminhar, né? Se o Espírito Santo for lá, empresta seu celular para o Espírito Santo, desbloqueia, passa a senha para ele. O que ele vai encontrar no seu celular? A gente brinca assim, mas é sério. Uma coisa que o pastor falou na semana de edificação, que eu não esqueço, é que no reino de Deus não existe espaço para ilusão. E é verdade. A gente tem que estar atento para não nos iludirmos com as coisas destes séculos, para não acharmos que viver o propósito do Senhor se limita ou se finaliza em ter um cargo, ou não, se finaliza em ser dizimista, ou se finaliza, eu frequento todos os cultos, aquela irmã não frequenta não, falta pra caramba, mas eu vou em todos os cultos. Não, não é isso, amém? Muitas vezes, irmãs, trazer 1 quilo de alimento já é muito mais estar cumprindo o propósito do Senhor. Tá dentro, tá envolvido, tá unido, né? Pra gente estar dentro do propósito do Senhor, pra gente estar dentro desse projeto, a gente precisa dizer sim para o Senhor. E muitas vezes, para dizer sim para o Senhor, a gente precisa dizer não para tudo aquilo que foge do propósito do Senhor. E cada uma de nós, eu tenho certeza, irmã, que você sabe o que você precisa se distanciar, o que você precisa tirar da sua vida, o que você precisa dizer não e o que você precisa dizer sim. Então, a minha palavra inicialmente é: se posicione diante do chamado, não recusa, aceita, recebe, que é bênção para a tua vida. Você não vai ficar perdida, correndo de um lado para o outro, tomando decisões desacertadas, se frustrando, amém? Porque o fato da gente não se posicionar, o fato de muitos não se posicionarem, já foram, ouviram a palavra, muitos até se batizaram, mas não se posicionam, não se firmam mesmo nos caminhos do Senhor, estão perdidos, estão desiludidos, né? E a segunda coisa que eu queria falar é viver pela fé. Quando de fato a gente se rende ao Senhor para viver pela fé, eu falo uma coisa para você: não vai te faltar nada, amém? O Senhor suprirá todas as suas necessidades. E se porventura você passar por aflições, porque todos passam, e privações, o Senhor está contigo, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água, você vai passar pelo meio do deserto e você vai ser mais que vencedor. Outro versículo que eu queria ler com vocês está lá em 1 Pedro 5. Corre lá em 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia. 1 Pedro 5, a partir do versículo 6. Olha só, gente. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu não estou sozinho no deserto. Eu não estou sozinho no deserto. Para subir pela Jerusalém, a gente tem que passar pelo deserto, amém? Então como a gente, depois você pode ler lá, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hebreus 10,38, o justo viverá pela fé, né? A parte B fala que aquele que não age dessa forma não agrada a Deus, né? Então, nós precisamos viver pela fé. Viver pela fé é saber que você não está sozinha. Viver pela fé é você não dar desculpa para as suas deficiências, porque Deus ele é perfeito. É você confiar, é você se render. Às vezes você fala, viver pela fé, você pode falar assim, mas eu não tenho nem para mim, como que eu vou ajudar o próximo? Viver pela fé é isso. Viver pela fé é você repartir aquele restinho de azeite que você tem, que ele vai multiplicar e nunca vai faltar. Viver pela fé é você prestar o seu culto racional. Olha que interessante. O racional para o mundo são as filosofias, são como que eu posso dizer? As filosofias, as religiões, os ritos, enfim. E o culto racional para Deus, que é transformar pela renovação do nosso entendimento, o culto racional para Deus é viver a loucura do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que nele, para todo aquele que nele crê. É crer no Deus invisível, é acreditar no impossível. Isso é maravilhoso, gente. É viver pela fé. Você viver o que você não viu. É você viver uma realidade em que Deus, antes de você nascer, já te formou, já te planejou, já preparou todas as coisas. Viver pela fé é uma loucura, porque as pessoas acham que nós estamos enganados, mas na verdade nós estamos vivendo a maior realidade, que é experimentar a eternidade agora. Já começamos a experimentar a eternidade, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Viver pela fé é viver dentro de um projeto que é um projeto muito maior. Sabe, vou fazer uma brincadeira aqui, mas você não é o único apartamento ali da Coab. São diversos apartamentos. Existe um dono desse condomínio, né? Viver pela fé é você sonhar. Irmã, lá em João 14, deixa eu ver aqui para não falar besteira. Lá em João 14:1, o que fala? Das moradas. Que Jesus foi para o Pai, que na casa do Pai tem muitas moradas, que ele estava preparando o lugar, e que se não fosse assim ele não falaria, não teria dito isso, né? Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmã, o seu projeto Minha Casa Minha Vida não é aqui não. Você pode ser até abençoado, você pode comprar sua casa, seu carro, você pode conquistar suas coisas, ou você pode ter o necessário, né? Estamos passando por momentos de privações em que muitos têm o necessário. Mas sabe o que vai importar? É a sua morada celestial, é a ceia que a gente vai comer lá, vai cear junto com o Senhor. É o momento que vamos cantar com os anjos. Sabe, imagina você que está construindo, imagina aquele porcelanato, imagina aquele mármore que você quer colocar. Fichinha. A morada celestial eu te garanto que vai ser eternamente melhor. E é viver pela fé. Viver pela fé é você ousar experimentar, crer. É você plantar semente no coração das pessoas e ter a certeza que o que você orou vai acontecer. E que você intercedeu e as pessoas vão ser curadas, vão ser abençoadas. Viver pela fé é você ler a palavra e saber que ela não é uma história antiga, que é uma mitologia, mas não que ela é uma realidade na sua vida. Né? Lembra que o pastor falou sobre ser quente e morno frio? É algo que nós temos que nos preocupar muito. Sabe por quê? Porque o quente ele está dentro, ele está ali envolvido.
o frio nem entrou. Só que a preocupação com o morno é muito grande, porque o morno, o vomitado, significa que já esteve dentro. Então nós devemos vigiar muito para que não sejamos nós, para que não, se estivermos assim, para permanecermos e buscarmos estarmos quentes, envolvidos na fornalha, junto com o Senhor, né? Porque o morno, perigoso. O morno é aquele que já esteve envolvido, mas de alguma maneira foi expelido. Então, para isso, nós vamos ao terceiro ponto, que é tomar iniciativa. Mais uma frase que o pastor falou que eu anotei aqui, que é servir um ao outro conforme o dom que recebemos, né? O pastor falava, enquanto o plano de Deus não é revelado, as pessoas fazem os seus próprios planos. E na hora eu já anotei ali, e se frustram. Porque o que a gente mais faz é ter planos, iniciativas de começarmos coisas e não completarmos, de fazermos propósitos e não cumprirmos. Sabe qual é a iniciativa, muitas vezes? Nossa, é assim, quer ver? Se Deus não fizer, a iniciativa nossa é, não vou mais para a igreja, decidi. Ou a iniciativa nossa é, não vou mais me envolver com nada, vou ficar na minha, não vou mais fazer nenhuma atividade na igreja, não quero me envolver. Olha as iniciativas que muitas vezes eu ou você podemos ter o risco de praticar. Mas são essas atitudes que o Senhor espera de nós? Não. Existem as necessidades físicas, materiais que as pessoas estão precisando, emocionais e também as necessidades espirituais principalmente, porque o mundo está carecendo muito da revelação da palavra do Senhor, né? E cabe a nós, escolhidas desde o ventre, lembra que o pastor pegou na quarta? Nós somos filhos, que nós temos um pai, de estar expondo essa graça para as demais pessoas, para que elas possam também ter o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E as iniciativas que partirão de nós é o não julgamento, mas o ser instrumento do Senhor. Quer ver? Abre lá a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, quais são as iniciativas dos membros do corpo? Estender as mãos, caminhar junto, ser a boca de Jesus, ser o braço de Jesus, ser as mãos de Jesus, ser os pés de Jesus, satisfazermos nas necessidades do mundo, das pessoas, dos aflitos, dos perdidos, dos tristes, dos desconsolados, dos desolados. Abrindo parênteses aqui, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm sofrido e nós temos um papel fundamental também em acolher, em amar, em abraçar, em estender a mão, estar junto, né? Verdadeiramente demonstrar o amor de Cristo. Então, o corpo de Cristo vai andando, vai trabalhando, a obra do Senhor vai sendo feita e nós vamos tomando iniciativa. Então, nós temos que tomar iniciativas pessoais, né? Você, como eu disse lá, você abrir mão de algumas coisas para se entregar e se render ao Senhor, e iniciativas no reino do Senhor, para o Senhor, né? Eu fico imaginando, muitas vezes as pessoas comentam, mas a igreja do Senhor, a igreja em geral, precisa ter mais obra social, precisa fazer mais coisas para as pessoas. Irmãs, como o pastor falado, tem a campanha do quilo, a gente não participa, e eu não tô falando isso para te julgar não, ó Deus em mim, ó. Deus falou comigo, porque eu estou em falha. Eu preciso melhorar, mas graças a Deus, nós vamos ter logo mais a ceia e vamos ter a oportunidade de abençoar
muitas famílias. E se Deus quiser, vai ser... Já temos quase 200 mulheres, quase 600 alunos, quase 1.000 pessoas. Olha, quase uma tonelada de comida, né? Então é isso, é isso. A igreja tem... Não, tome a iniciativa você, eu. Tome a iniciativa eu. Então vamos tomar essa iniciativa, né? Vamos colocar aos pés dos apóstolos e fazer parte disso. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E também as iniciativas espirituais. Então, isso eu já vou deixando como lição de casa. Que iniciativas eu devo ter em relação ao corpo de Cristo? Em relação ao meu chamado? Em relação ao plano e o propósito do Senhor? Porque o Senhor me colocou ali dentro de um propósito que tem o antes. Só que o propósito do Senhor não é igual a você que começa a fazer um curso, para. Começa a entrar na academia, para. Começa a ler um livro, para. Não, mas eu tenho uma boa notícia para você. O propósito do Senhor, ele tem um antes, ele tem um durante e ele tem um depois. E tudo já está preparado. Ele te formou, ele nos dá esse tempo para nós aplicarmos a palavra dele e nós temos o depois, que é uma vida eterna juntinho dele. Eu não sei, irmã, se eu vou estar aqui amanhã, não sei se eu vou estar aqui daqui a um mês, semana que vem, eu não sei. O mundo é assim, a nossa vida é perene, a nossa vida que passa, mas a vontade de Deus não passa, a palavra de Deus não passa, e as promessas de Deus hão de se cumprir. Então, enquanto estamos aqui, vamos viver o propósito do Senhor, e quando nós chegarmos na eternidade, juntos, vamos ter o resultado do penoso trabalho, do sacrifício de Jesus na cruz, de tudo que ele fez por mim e por você. Amém? Então, nós vamos encerrar, vamos daqui a pouquinho orar pelas ofertas, e eu quero já deixar a lição de casa. A lição de casa vai ser a seguinte: você vai responder, né, como eu falava, que iniciativas o Senhor espera de mim, né? Eu vou até pedir para você não comentar iniciativas materiais, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver, né? Então, mais falando nas coisas pertinentes ao reino espiritual. E a segunda questão, eu quero que você comente um personagem bíblico que foi chamado pelo Senhor, e eu vou deixar alguns exemplos durante a semana e alguns versículos durante a semana para vocês estarem pesquisando, tá bom? Vou deixar uns 5 exemplos, mas não precisa ser necessariamente eles. Comentar um pouquinho sobre esse personagem que foi chamado pelo Senhor. Amém? Então, agora eu peço para que você pegue a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor. Amém? Levanta sua mão aí, com ou sem oferta. E peça para Deus te abençoar nessa hora. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por toda a provisão, Deus, e por toda a condição que o Senhor nos dá, Senhor, de honrar o Teu nome com as nossas ofertas e também, Deus, ajudarmos uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor visite neste dia, Pai, toda a igreja do Senhor, Pai, todos os templos, Deus, que ainda estão parados, que em breve, com a graça do Senhor, irão retornar, Deus, e que possam acolher os seus membros, não possam ter nenhuma porta fechada, Deus. Que o Senhor abençoe, Deus, para que todas as tuas filhas também, Senhor, membros do corpo do Senhor, Deus, possam honrar os seus compromissos, honrar as suas dívidas, que cesse o desemprego, Deus, que o Senhor abra portas essa semana, que as pessoas possam ter boas notícias, Deus. Estamos sobre a palavra do pastor, Deus, que seremos prósperos na pandemia, Deus, e buscamos em Ti, Deus, porque sabemos que estando no Senhor nós teremos todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém? Amém, irmã. Guarda a sua oferta ou deposita aí, logo mais teremos o culto à noite. Eu peço que Deus te abençoe. Eu peço que o Senhor continue falando ao seu coração, que nós possamos ter mais iniciativa, nos posicionarmos e aprendermos a viver pela fé. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.